Paz do Senhor, glórias a Deus. Mais um dia dos nossos estudos bíblicos. 365 dias com Deus, 365 dias descomplicando a leitura bíblica. Esse é o nosso propósito de leitura bíblica para esse ano, trazendo comentários bíblicos acerca aqui do que o Senhor tem para nos trazer, para nos revelar. Nós temos visto já o agir do Senhor de maneira poderosa, de maneira incrível. Nós começamos nos últimos dias o livro de Levítico, nós iniciamos o terceiro livro já da Bíblia, uma leitura aí que tem sido edificante, marcando a vida de muitas pessoas, a começar pela minha, e eu creio que Deus também vai marcar a sua vida no decorrer desse propósito. Então, que Deus abençoe vocês, permaneçam. Se você está começando aí, se você porventura está pegando esse vídeo do começo, está chegando agora, seja abençoado. Todos os dias eu coloco aqui nas minhas redes sociais e também no meu canal do YouTube os vídeos referente ao dia com a leitura e os comentários bíblicos dos capítulos do dia, tá? Hoje nós vamos então entrar na leitura de Levítico capítulo 5 até o capítulo 7. Nós vimos aqui o livro de Levítico, ele traz um panorama bíblico muito interessante acerca do sacerdócio. Ele envolve muito direções de Deus para os sacerdotes, ele envolve muitas direções e ordenanças de Deus referente aos sacrifícios, referente ao modo como Deus determina que os sacerdotes venham se manifestar diante do povo. Então ele falou já nos últimos capítulos de sacrifícios de ofertas, ele falou de sacrifícios de cereais, ele falou de sacrifícios do pecado. Foi como nós terminamos ontem, falando do sacrifício do pecado. Então nós vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Levítico capítulo 5, ele vai continuar falando a respeito de ofertas pela culpa. Ele fala a respeito de ofertas pela culpa. Então, diferente de alguns dias, hoje eu senti no espírito de orar no final. Então eu vou falar sobre o vídeo, vou entrar diretamente na palavra e no final nós vamos ter aqui um momento de oração. Amém? Levítico capítulo 5, ele começa então trazendo as ideias de que qualquer pessoa, qualquer um que viesse ou soubesse de algum pecado, qualquer um que fosse testemunha do pecado, ele deveria contar. Ele não poderia deixar isso em oculto. Então, independente de a informação ela ter sido presenciada, independente dessa informação ter sido vivida, ouvida pela pessoa ali, ela deve relatar em seus sacerdotes, ela deve relatar em sua liderança. Tornava-se culpado e ele deveria executar a oferta pelo pecado se não manifestasse. O que isso quer dizer? Se eu de repente soube de um pecado, se eu presenciei um pecado, independente dele ser meu ou não, eu deveria levar isso às autoridades para que eles pudessem fazer expiação pelo pecado. Se eu não fizesse isso, eu tornava parte desse pecado, eu me tornava participante desse pecado. Então, o pecado ele não era saber do fato, e sim ocultá-lo. Ocultação de pecados aqui se torna um pecado pertinente à pessoa. Isso também é algo muito importante falarmos, tá? Se eu sei de um pecado de alguém, se eu oculto esse pecado, eu passo de uma certa forma a fazer parte desse pecado, eu passo a ser participante desse pecado. Isso é algo muito sério. Olha aqui o que diz os primeiros versículos. Versículos 1 e 2 diz: se alguém pecar porque tem sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de um rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoem a terra, ainda que não tenha consciência disso, se tornará impuro e culpado. O versículo 2, ele já começa a entrar num outro princípio, tá? Ele já começa a falar sobre você se tornar impuro por tocar algo que já não é puro, tá? Esse versículo aqui, ele registra a consequência do contato com coisas imundas, com coisas impuras. E aqui ele dá um exemplo aqui de, por exemplo, o corpo de um animal selvagem que foi morto, o corpo de repente de um animal selvagem ou até mesmo um animal doméstico. Eles trazem esse princípio. Se eu toco algo impuro,
eu automaticamente me torno impuro. Então isso aqui é um princípio que Deus ele leva muito a sério. Isso aqui é um princípio que Deus ele traz uma certa relevância sobre isso, ele traz um alerta importante à congregação para que não cometa esse pecado. Olha o que diz o versículo 3. Se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro sem ter consciência disso, quando o souber, será culpado. Se alguém, versículo 4, impensadamente jurar algo bom ou mal em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Deus está trazendo alguns princípios aqui muito importantes. Primeiro, ele diz a consequência, ele diz ali o que realmente está acontecendo, ele dá um contexto, ele fala no versículo 3 acerca de impurezas humanas, mas ele toca num ponto de falar assim, se você não sabe, ok, tudo bem, você está tendo uma chance porque você está na sua ignorância. Agora, ele termina os versículos 3 e 4 falando que sempre que você tiver consciência daquilo, a partir disso então, a partir do momento que eu sei o que eu estou fazendo, que eu sei o que está acontecendo, eu sou responsável por esse pecado, eu sou responsável por essa culpa. Então, eu tenho que tomar esse princípio para a minha vida. Se eu estou fazendo algo por ignorância, eu tenho uma cobrança sobre isso. Se eu estou fazendo algo conscientemente, se eu estou fazendo algo consciente, eu tenho uma outra cobrança. Deus traz esse princípio aqui. Deus mostra a importância de sermos justos, de sermos fiéis perante o que Ele está condenando, perante o que Ele está nos trazendo aqui. Tá? Então, o contato com o cadáver também, ele era incluído nesse contexto aqui. O toque nos resíduos de outro, o toque em cadáveres, sejam eles animais, sejam eles humanos, traziam impureza ao homem. O versículo 4, ele falou a respeito de juramentos, e aqui é algo muito interessante de entrar, é algo muito importante de citar. Também seria tido como culpado aquele que temerariamente, tomado por uma grande emoção ou por uma consequência aí de não pensar no que está fazendo, fizesse juramento de mal e não o cumprisse, juramento de bem e não cumprisse, ou seja, qualquer juramento que você fizesse e não cumprisse, haveria uma grande consequência sobre isso, tá? Então, por exemplo aqui, se o indivíduo ele vai lá, ele faz um voto, ele faz um juramento, independente se a intenção dele é uma intenção boa, se é uma intenção má, se ele não cumprir com esse juramento, se ele agir de uma maneira imprudente, ele deveria então lançar mão uma oferta de pecado, porque aquilo se tornaria um pecado. Jurar algo e não cumprir, então, de uma certa forma aqui, resumidamente, se tornaria um pecado. E a consequência disso está aqui no versículo 5, porque ele diz aqui: quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Muitas pessoas criaram uma imagem de um Deus que é um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um Deus que acaba ali trazendo um fardo, um peso de julgamento sobre o povo. E na verdade, Deus aqui ele está estabelecendo princípios. O que acontece? Quando você erra, naturalmente, quando nós cometemos um pecado, naturalmente, o próprio ato do pecado já nos constrange, já nos causa um peso, já nos causa uma certa dor, já nos causa algo ruim dentro de nós, tá? Isso é o fruto, o próprio fruto do pecado. Agora, a consequência disso depende muito do que nós estamos dispostos a fazer. Porque Deus ele sempre mostra, desde quando Moisés começa a trazer as leis para o povo, sempre há uma consequência do pecado. E Deus sempre mostra que há uma solução para ele. Para todo pecado que é cometido, Deus aqui está dando uma oportunidade, um incentivo e um ensino para o povo de como consertá-lo, de como mudar essa situação. Para cada pecado cometido, existe um princípio de sacrifício, existe um princípio de arrependimento e depois de reconciliação com Deus. Não há muito do que fugir. O contexto básico aqui, o contexto bíblico, ele vai mudando as situações, mas a ideia, o princípio, ele é sempre o mesmo.
independente de qual seja o pecado que o povo está cometendo, e esses livros, Levítico, ele vai tratar muito acerca de detalhes de cada caso, mas a ideia geral é de que existe uma ordem a ser cumprida. Se você comete um pecado, você chega aos sacerdotes, você o confessa, você traz ali uma restauração, você traz um novo agir, e aí você se reconcilia com Deus. Versículo 7, então, ele fala aqui acerca dessa reconciliação. Quando alguém, no versículo 7, ele diz o seguinte: se essa pessoa não tiver recursos para oferecer uma ovelha, ela trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, com uma oferta pelo pecado e outro pelo holocausto. Ele os trará ao sacerdote, oferecerá primeiro o que for oferecido como sacrifício pelo pecado, destroncará o pescoço da ave sem arrancar a cabeça totalmente, vai aspergir o sangue ao lado do altar, o sangue da oferta do pecado deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. Essa é a oferta pelo pecado. O sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Então essas palavras aqui, elas afirmam o que eu acabei de falar. Existia um princípio, existia um meio de reconciliação. Deus está dando essas instruções ao povo, não para mostrar que ele exige que o povo seja perfeito, ou que ele espera que o povo jamais venha falhar, ou que ele de repente está sendo muito exigente com o povo. Pelo contrário, Deus sabe que nós vamos falhar, Deus sabe que nós somos falhos, Deus ele não é pego de surpresa pelas nossas falhas, Deus não é surpreendido pelas nossas falhas. Mas ele mesmo assim, pelo seu caráter pelo seu caráter redentor, pelo seu caráter misericordioso, ele estabelece sempre princípios para que nós possamos reestabelecer essa conexão. É muito simples, quando nós pecamos, nós automaticamente nos afastamos de Deus, porque em Deus não há comunhão com o pecado. Então nós não podemos estar em comunhão com Deus quando nós estamos em comunhão com o pecado. Nós temos que fazer uma escolha. E Deus, por nos amar tanto, Deus por nos desejar tanto, Ele se preocupa em encontrar sempre, aqui nesse livro especificamente, Deus se preocupa em entregar a Moisés, entregar ao povo, entregar aos sacerdotes, uma maneira de que sempre haja reconciliação com o pecador. Ainda assim, nós vimos que o povo continua pecando e o povo vai dar muitas mancadas, e o povo que eu não digo nem somente esse povo aqui que nós estamos lendo, eu digo a vocês que estão assistindo, nós nos dias atuais, e infelizmente nas próximas gerações nós sabemos que o pecado, os erros, as mancadas, elas vão continuar existindo. Mas Deus é tão redentor que Ele manda até o seu próprio Filho como uma oferta perfeita, como um sacrifício perfeito, para que haja reconciliação. Você consegue imaginar a grandeza de um Deus tão poderoso que se preocupa de tantas formas, de tantas e tantas maneiras, para que haja uma comunhão perfeita comigo e com você? Eu não consigo entender uma outra maneira de amar que seja maior e que seja mais verdadeira, mais expressiva do que esse amor que Deus tem conosco. Então, o capítulo 5, ele vai terminar falando acerca da oferta pela culpa. Olha o que diz então o versículo 14 em diante. Ele vai dizer o seguinte: o Senhor ele chega a Moisés, ele diz a Moisés, versículo 15: quando alguém cometer uma ofensa, pecado sem intenção, em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. O versículo 15, então, ele está dizendo aqui, ou seja, cometer uma transgressão vai se referir à responsabilidade direta de um pecador por suas ações ao sentimento de culpa que era vivido por ele. Nesse caso aqui, o pecado diz respeito à violação das coisas sagradas do Senhor, ou seja, de qualquer coisa separada do uso comum e que era consagrada a Deus. Falando aqui a respeito do o tabernáculo, a sua mobília, os seus utensílios, os alimentos sacrificiais que eram reservados ao sacerdote, os sacrifícios ou outra oferta que era fornecida ao santuário.
Nós estamos falando dessas coisas, ou seja, coisas consagradas ao Senhor, coisas que eram pertinentes ao serviço do templo, aos serviços do próprio sacerdócio, do santuário, enfim. Essa oferta pela expiação da culpa, ela sanava a ofensa e limpava a consciência do pecador. Ela era feita à base de um carneiro que não tinha mancha, era avaliado por Moisés em ciclos de prata, ou seja, era algo diferente, não era qualquer tipo de sacrifício. Então, nós vimos a importância disso. Aí no versículo 16, nós vamos entender o seguinte: na Bíblia existe um princípio que diz que quando alguém faz mal ao outro ser humano, ou até mesmo a Deus, ele torna-se responsável por reparar essa injúria. Quando alguém faz um mal a outra, quando nós fazemos mal, por exemplo, a uma outra pessoa, nós somos responsáveis por reparar isso. Nós somos os responsáveis por consertar essa bagunça que nós mesmos criamos. Inclusive quando nós fazemos isso com Deus. Por mais que você possa liderar pessoas, por mais que você possa ter um papel de liderança, você não consegue intermediar ou ter esse acesso a um erro que uma outra pessoa cometeu. Você não pode se arrepender por alguém. Você não pode não há como eu me desculpar por uma outra pessoa. Nós muitas vezes já fizemos isso, talvez vocês aí já tenham pedido desculpas ou já tenham já feito considerações a uma outra pessoa por algo que você realmente não fez. Mas, verdadeiramente, por mais que a pessoa possa até aceitar e falar, não, tudo bem, beleza, eu desculpo e tal, mas nós sabemos que isso não é uma verdade absoluta. Eu não posso me desculpar por um erro de outra pessoa. Aqui nós estamos vendo esse princípio. Olha o que diz o versículo 16. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e a entregará ao sacerdote. Então esse fará apropriação por ele com o carneiro da oferta pela culpa e ele será perdoado. Você deve se achegar a Deus e ter papel no seu próprio arrependimento. Não há como uma outra pessoa se arrepender por você. Versículo 17 diz que se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Então do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, devidamente avaliado, como oferta pela culpa. Assim o sacerdote vai fazer a propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção e ele vai ser perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Então, ele termina esse capítulo aqui falando a respeito de um perdão que vai ser perdoado, mas ele continua dando essas instruções de como deveriam acontecer isso. Então, ele diz aqui no versículo 17, ainda que não soubesse, ele vai ser culpado por essa iniquidade, perdão. Ainda que você não soubesse, você acaba sendo culpado pela iniquidade que você cometeu. A ignorância aqui quanto ao pecado, ela não fazia com que a ofensa ela fosse menos prejudicial. Ela continuava com o peso ali acontecendo, não tinha que retirar-se isso daquela situação. O ofensor, ou seja, o pecador, ainda assim ele era culpado, ele carregava a responsabilidade por sua iniquidade, não tinha como se transferir, não tinha como anular o que foi feito. Não tem como anular o que foi feito. O pecado ele é como uma semente. Ele é como uma semente lançada que você pode até torcer para que ela não dê frutos, mas se ela der frutos, não tem o que fazer. Há uma colheita, há uma lei de colheita. Então, esse também poderia permanecer angustiado, aflito ali no seu coração, nas suas emoções. O povo frequentemente experimentava o medo ou até mesmo a tristeza de ter cometido uma ofensa involuntária contra Deus. O santuário, ou seja, as coisas sagradas, embora não soubessem ao certo a natureza dela, eles cometiam muitas vezes o pecado contra aquilo. Eles pagavam um preço, tá? Então, esse capítulo termina falando a respeito disso, ou seja, há um preço a ser pago quando você não respeita de uma maneira verdadeira, de uma maneira intensa, as coisas sagradas do Senhor, tá bom? Então nós vamos entrar no capítulo 18, nós vamos para o próximo capítulo, o Senhor vai continuar dando instruções aqui, vai continuar ensinando a respeito aqui dos sacrifícios, enfim, e aí ele vai dizer a Moisés
Se alguém pecar, cometendo uma ofensa contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou até mesmo roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou até mesmo se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo um pecado, assim, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por essa culpa, versículo 6, trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer uma dessas coisas que fez e se tornou culpado. Aqui nós vamos ver um pouco a respeito da justiça de Deus. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus justo e ele preza pela sua justiça. Nós estamos falando aqui a respeito de pecados e ofertas que requerem outras ofertas. Então, nós vimos aqui que desde o começo, desde esse tempo aqui onde o povo vai para o deserto, está sendo liberto, Deus está os abençoando. E aí ainda assim nós vimos aqui o quanto eles cometiam roubos, o quanto eles cometiam atitudes, o quanto eles ainda tinham atitudes e consequências de uma vida passada. Eles ainda roubavam propriedades, eles ainda tinham ali, roubavam um carneiro, roubavam um boi, roubavam alguma coisa ali do rebanho. Isso trazia grandes consequências, trazia muitas confusões no meio do povo. Assim como nos dias atuais, isso gerava algo ruim e existia um preço a ser pago. Então, todo aquele que cometia esses atos de roubo, extorquia, fazia alguma coisa ruim, ele tinha que restituir a pessoa a qual ele roubou. E nós vemos que esses princípios aqui, muitas vezes as pessoas, até mesmo dentro das igrejas, não são muito a favor, não leem muito esses textos, não estudam muito esses textos, mas olha como isso aqui traz uma base para a constituição das nossas leis, da nossa civilização, até os dias atuais. Tudo aquilo que uma pessoa faz, aquele crime que ela comete, ela paga um preço por isso. E esses princípios eles vêm aqui desde o começo da civilização do povo de Deus. Deus traz aqui com clareza. Deus traz aqui com clareza. Ele vai ter que pagar por aquilo que ele faz. Talvez hoje as nossas leis, claro que cada país tem as suas diferenças, cada país tem aí as suas particularidades, mas no modo geral, todo aquele que comete um crime, todo aquele que não tenta burlar a lei, enfim, comete uma infração contra a lei, ele paga por isso de uma maneira, trazendo para os dias de hoje, judicialmente pesada. Muitas pessoas elas perdem a sua liberdade, em alguns países, dependendo do crime que elas cometem, elas perdem a própria vida. Mas aqui nós estamos vendo que eles deveriam restituir. Ou seja, Deus não queria puni-los, Deus não queria ali trazer algo pesado sobre essas pessoas, mas ele exigia correção, ele exigia transformação, ele exigia reparação de um prejuízo que acontecia. Então, o capítulo aqui ele vai se dividir em 4 partes. Tá? Ele vai se dividir em 4 partes. A primeira parte vem aqui até o versículo 7, vem falando a respeito aqui de restituição. A segunda parte, ela vai falar do versículo 8 ao versículo 13, ela vai falar regulamentação a respeito do holocausto. Nós vimos lá atrás os princípios que tinham para o holocausto, as formas como Deus ele trabalhava isso e como ele direcionava para que isso acontecesse. Vai se repetir isso aqui, ele vai dar as ordens a respeito do holocausto, do versículo 8 ao versículo 13. Deus vai trazer esses princípios aqui, Deus vai mostrar como isso deve ser feito, ele vai lembrando ao povo. Algo interessante a dizer aqui a respeito do holocausto, ele diz aqui no versículo 11, perdão. Depois de trocar a roupa, levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro.
mantenha-se aceso o fogo no altar, e esse não deve nunca ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo, versículo 13, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, esse não deve ser apagado. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Mantenha-se aceso o fogo continuamente no altar, esse não deve ser apagado. Isso traz inspiração para mim. O fogo no altar de sacrifícios do Senhor jamais deve ser apagado. O fogo em nossas vidas como um altar de sacrifícios ao Senhor jamais deve ser apagado. Se você permitir que por algum momento esse fogo venha a ser apagado, eu ouso dizer que você está muito perto de sofrer com as investidas do inimigo, porque quando você deixa que o fogo da sua adoração, quando você deixa o fogo do altar que remete a sacrifício de adoração ao Senhor venha a se apagar, automaticamente a frieza espiritual, a frieza emocional em relação aos planos e sonhos que o Senhor tem para você, elas vão te assolar, elas vão te invadir. Existia um princípio aqui, o fogo ele tinha que estar aceso o tempo inteiro, ele jamais se apagaria. Isso mostra o quanto a presença de Deus aqui ela deve ser em nossas vidas, ela não pode se apagar, ela não pode se abater, nós não podemos diminuir a intensidade da nossa adoração. Isso não quer dizer a respeito de canções, a respeito de você ficar o tempo inteiro orando, a respeito de você ficar o tempo inteiro lendo a Bíblia, isso não quer dizer isso. Isso quer dizer o nosso coração. Onde o nosso coração está, independente da situação que a gente está vivendo, independente do local que a gente está, independente do que a gente está fazendo, os nossos corações, a nossa mente, as nossas palavras, enfim, tudo que nos envolve deve estar em adoração ao Senhor. Então, há pelo menos 3 razões para que esse fogo jamais viesse se apagar. A primeira o fogo original do altar, ele vinha de Deus. Esse fogo inicial, ele veio do Senhor. Quem acendeu esse fogo inicialmente foi o Senhor. E a nossa obrigação é permitir continuar, fazendo com que ele continue aceso. Vale lembrar lá, quando o tabernáculo está pronto, está estabelecido, está construído, o Senhor vem com a sua presença ali, ele toma como uma nuvem, ele toma aquele lugar e automaticamente um fogo também vem ali junto da nuvem e começa a incendiar todo o local. Aquele fogo vem e consome ali os sacrifícios e esse fogo permanece aceso. Então ele não deve ser apagado porque primeiramente ele veio de Deus. Tá? O segundo motivo pela qual ele não deve ser apagado essa chama perpétua, ela significava a eterna adoração a Deus. Então a nossa adoração a Deus ela não deve cessar nunca. Ela não deve cessar nunca em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, em tudo que eu me proponho a fazer. Tudo que eu sou, há um louvor que diz, tudo que eu sou, tudo que eu quero ser, pertencem a ti, ou seja, isso fala acerca de adoração. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu quero ter, tudo que eu posso fazer, tudo que eu penso em fazer, ou seja, tudo que me envolve é adoração a Deus. E o terceiro motivo, a terceira razão para que esse fogo jamais se apagasse é que o fogo nunca se o fogo que nunca se apagava, ele simbolizava a necessidade contínua de expiação, reconciliação com Deus e o que era ali o real propósito das ofertas. Ou seja, o fogo aceso, ele mostra que há sempre uma necessidade de reconciliação, há sempre uma necessidade de levantar novas ofertas, há uma necessidade intensa de continuar se sondando, de continuar se aperfeiçoando. Isso só vem através do fogo do altar de Deus. O fogo ele vem para consumir aquilo que por algum motivo não é bom, e ele vem para trazer purificação para aquilo que é bom. Então, trazendo para as nossas vidas, quando nós apresentamos à frente desse altar do Senhor, à frente desse fogo do Senhor, nós entregamos a Ele a oportunidade de consumir, de queimar, de destruir aquilo que não presta em nossas vidas, seja aí falando a respeito do nosso caráter, a respeito das nossas atitudes, a respeito das nossas motivações também. E ao mesmo tempo, esse fogo também purifica, ele santifica aquilo que é bom.
aquilo que é bom no nosso caráter, aquilo que é bom nas nossas emoções, aquilo que é bom nos nossos talentos, enfim, aquilo que é bom aos olhos do Senhor vai ser exaltado e aquilo que é ruim vai ser sacrificado. Esse é o princípio, esse é o motivo pela qual esse fogo jamais deve se apagar. Então nós vamos entrar aqui numa outra parte desse capítulo, os versículos 14 ao 23, eles vão falar a respeito de ofertas de cereais. Já falamos também, nós já entramos nesse mérito lá, ele já trouxe ali o princípio do que são essas ofertas, ele vai dizer aqui que, ele vai trazer um contexto, mas que todos os homens entre os filhos de Arão, eles vão comer dessa oferta de cereais. Algumas versões diz de oferta de manjares, tá? Então isso aqui incluía todos os sacerdotes, os descendentes de Arão, aqueles que não foram qualificados para o sacerdote por alguma razão, também iriam participar por serem da família de Arão, tá? Então é um sacrifício que remete muito à parte dessa família. Isso aqui era um sacrifício perpétuo que Deus estava estabelecendo com eles, ou seja, é algo que eles deveriam fazer para sempre. Os sacerdotes sempre deveriam se apresentar e fazer essa oferta de cereais. Aqueles que foram feitos santos, ou seja, aqueles que foram consagrados a Deus, eles podiam tocar, usar porções sacrificiais reservadas, como afirmava o estatuto, né? Tudo que nela tocar será santo, tudo que nele tocar ali vai ser tomado santo. Os versículos 19 a 23, o Senhor vai dizer a Moisés: esta é a oferta que Arão e os seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo na assadeira, traga-a bem misturada, apresente a oferta de cereal partida em pedaços, como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido, versículo 22, descendente de Arão, também preparar essa oferta, também preparar essa oferta, e a porção do Senhor, por decreto perpétuo, será totalmente queimada. Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada e não será consumida. Então existia aqui, Deus está estabelecendo aqui muitos princípios a esse povo. Deus está estabelecendo aqui muitos princípios com os próprios sacerdotes, e um deles é a respeito dessa oferta de sacrifício. E vai terminar o capítulo 6, ele vai terminar falando a regulamentação da oferta pelo pecado. Os versículos 24 ao 30, ele vai falar a respeito dessa regulamentação acerca do pecado. Então o Senhor vai chegar novamente a Moisés e vai trazer instruções para ele. Olha o que ele vai dizer. Ele vai chegar a Moisés e vai falar o seguinte: você vai dizer a Arão e aos seus filhos, essa regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado, ele vai ser morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. E isso é uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em um lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo, e se o sangue respingar na roupa, será lavada em um lugar sagrado. Ou seja, Deus está trazendo um princípio aqui interessantíssimo a respeito de uma oferta de pecado. Os versículos 24 ao 30, ele vai conter instruções, então, vou repetir, instruções aos sacerdotes pelas ofertas de pecado, pelas ofertas de purificação. Algumas versões aí vão mudar esses termos, tá? O sangue, que diz aqui no versículo 27, que é marcado aqui pela oferta, ele vai servir por expiação daquele que se levava a oferta, ou seja, pelo pecador. Vai servir como uma restituição do pecado pelo que foi cometido, tá? Então esse sangue, ele era sagrado, ele tinha um propósito específico, ele tinha um propósito santo. O sangue, ele só podia ser lavado da veste num lugar santo, ou seja, ele poderia fazer isso em qualquer forma, ele não poderia levar algo santo para um lugar qualquer, tá? Os versículos 28 e 29, ele vai trazer assim, a respeito de ele vai falar: a vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada,
Mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha então deverá ser esfregada e enxaguada com água, ou seja, deverá ser lavada. Somente os homens da família dos sacerdotes vão poder comer, essa é uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para propiciação no lugar santo, não será comida, ela vai ter que ser queimada. Então, Deus ele traz instruções muito específicas, ele traz aqui muitas informações que ele vai permitindo ao povo estabelecer um padrão de vida, um padrão de sacrifício, um padrão de reconciliação com Deus. Todas elas vão falando a respeito de pecados, de consertos com Deus. E o último capítulo de hoje, Levítico capítulo 7, nós vamos falar então de regras a respeito das comunhões, regras a respeito das festas que eles traziam, das comemorações que eles faziam. Então, do versículo 1, ele vai colocar aqui: esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é uma oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa vai ser morto no lugar onde são sacrificados os holocaustos, ou seja, ele continua o padrão do último capítulo. Os 2 rins, a gordura, o cobre, ou seja, os lombos, o lóbulo do fígado, eles vão ser removidos com os rins. Essa aqui era uma parte que era totalmente separada ao Senhor, tá? Só o Senhor teria acesso a isso. Eles não poderiam comer essas partes, porque isso aqui era queimado. A melhor parte, nós falamos isso nos primeiros capítulos aqui de Levítico. As principais partes do animal, as principais partes do sacrifício, elas eram separadas ao Senhor. Isso aqui ele chama de primícias, tá? Tudo que eu tenho de melhor, a minha melhor oferta, o meu melhor sacrifício, tudo isso ele vai diretamente ao Senhor. As outras partes, o Senhor mesmo dava a ordem que os sacerdotes tomassem para si essa oferta, porque eles viviam também dessas ofertas que o povo trazia, tá? A mesma regulamentação, versículo 7, aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz a propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. O couro do animal, então, ele era a única parte da oferta do holocausto que não era queimada. O sacerdote que executava o sacrifício, ele recebia isso como se fosse parte aí do seu pagamento, como se fosse uma espécie de salário. Ele recebia esse couro e a partir desse couro ele dava outras funções. Ele criava algo ali, ele criava roupas, ele fazia alguma coisa com aquele material. Tá? E ele não sofreria consequências por isso. Pelo contrário, era uma ordenança do Senhor, uma forma até de abençoá-los. Tá? Vale lembrar que esses sacerdotes eles viviam extremamente para o Senhor, para o templo, enfim, para os sacrifícios, tá? Eles não herdaram terras, eles não herdaram ali propriedades, eles viviam inteiramente o serviço deles e o templo era totalmente consagrado ao Senhor. E aí nós vamos entrar então no versículo 11, a respeito então da regulamentação das ofertas de comunhão. Dos versículos 11 ao 21 são instruções aos sacerdotes a respeito dos sacrifícios pacíficos, citados lá em Levítico 3, sacrifícios pacíficos, dos quais aqui 3 tipos deles eram realizados. O primeiro era um sacrifício de agradecimento, ou seja, uma confissão de dependência da graça e da misericórdia divina. Ela era feita ali pelo homem, era um louvor a Deus, uma oferta de louvor a Deus, tá? A segunda oferta, o segundo princípio dessas ofertas pacíficas, ela era de cumprimento de um voto. Essa aqui é o princípio da do segundo tipo de oferta de comunhão. E o terceiro era um princípio assim de vontade própria, uma oferta voluntária. Tá? O animal que era sacrificado aqui nesses tipos de oferta, ele podia ser um macho ou uma fêmea do gado, do cordeiro ou do cabrito. Esses versículos aqui eles tratam do sacrifício pacífico oferecido com sacrifício de louvores. Era um sacrifício diferente, nós não estamos falando aqui de um sacrifício que traz um peso, que traz uma culpa, pelo contrário. Tá tudo bem, tá tudo certo, não tem pecado, não estou me achegando a Deus para uma reconciliação, mas sim para uma adoração. E esse talvez seja o melhor tipo de sacrifício, quando nós nos achegamos a Deus em gratidão, quando nós chegamos a Deus em alegria para poder adorá-lo.
Aqui, nós estamos falando aqui de uma declaração de que todo o povo ali, da bondade de Deus e das suas ações, aparece frequente esse tipo de sacrifício, esse tipo de manifestação no livro do nos livros de Salmos, por exemplo. Nós vamos ver ali muitas vezes o povo se achegando ali, os salmistas colocando louvores, colocando ali a glória de Deus sendo exposta, sendo declarada. Nós vamos ver esse princípio aqui, tá? Então, nós vimos aqui esses princípios. A oferta alçada, ela era uma espécie de presente, era o que diz aqui no versículo 14, de cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote, que asperge o sangue das ofertas de comunhão. Então era uma oferta alçada, era algo precioso, era um presente que eles traziam ao Senhor. Apresentava-se a oferta diante do Senhor como um reconhecimento do que ele era, de quem dava todas as bênçãos, de todos os benefícios. Quando um adorador, no versículo 15, nós vamos ver aqui que a carne oferecida da comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até o amanhecer. Então, quando o adorador, quando ali a pessoa que trazia o sacrifício, ela participava também disso, ela demonstrava sua confiança na provisão divina para o dia seguinte. Ele não temia o que estava acontecendo, ele tinha algo ali em suas mãos e ele queria ofertar ao Senhor. Esse é o princípio da oferta de gratidão, é você saber que ele está cuidando de tudo, independente do seu próximo dia, independente do que virá, você entrega tudo que tem de melhor ao Senhor, tá? Era um oferecimento, ou seja, uma generosidade para com a obra de Deus. Isso aqui é muito maravilhoso. Ele fala a respeito de como essa oferta ela deve ser consumida também nos versículos 16 e 17. Olha o que ele diz: se contudo sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia deverá ser queimada no fogo. Ou seja, isso não pode de jeito nenhum passar de 2 dias. Até 2 dias ali do seu sacrifício, eles poderiam comer essas carnes, poderiam comer isso. Vale lembrar, gente, quando a gente está falando de sacrifício aqui naquela época, nós estamos falando de um animal grande. Então demorava ali para que aquele sacrifício viesse a ser consumido, para que aquilo ali tivesse num ponto ideal para ser consumido também pelos próprios sacerdotes, tá? Então, eles não poderiam passar do terceiro dia. Passou no terceiro dia em diante, isso já era proibido. Ele diz aqui, se a carne da oferta, no versículo 18, da comunhão, for comida ao terceiro dia, ela não será aceita. Ou seja, essa oferta não vai ser aceita. O adorador, ele perdia todo o benefício do seu sacrifício se ele comesse as sobras do sacrifício no terceiro dia. Então ele passava a não ser aceito por Deus. O sacrifício que ele fez ali, independente de qual foi, ele passava a ser rejeitado por Deus se fosse consumido ao terceiro dia, tá? No versículo 19, a carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Então, quem estiver puro pode consumir dessa carne. Se ela tocar em alguma coisa, não deve ser comida. Ela passa aqui a ser vista como impura. Encontrar aqui um princípio básico do Senhor. É muito interessante ver como o Senhor ele molda um caminho perfeito para que o povo siga e seja excelente no que está fazendo. Deus ele dá os princípios de maneira muito detalhada. Só uma pessoa que não tivesse realmente temor ao Senhor, não tivesse sabedoria para lidar com isso, continuaria caminhando em pecado naquele tempo. Nos versículos 22 a 27, ele fala a respeito da proibição de comer a gordura e sangue. Vai dizer o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, versículo 23, não comam gordura alguma de boi, carneiro, cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor numa oferta preparada no fogo será eliminado do meio do meu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer esse sangue será eliminado do meio do meu povo. Existem aqui algumas confusões acerca de
de pessoas que entram nessas discussões, não pode, não pode. O problema aqui não é algo na rotina do povo. Deus está falando do sacrifício, Deus está falando do templo. Vale lembrar que a carne, o sangue no templo, que é onde Deus está falando no sacrifício do templo, era algo específico ao Senhor. O sangue, eles faziam ali expersão pelo pecado, eles faziam esse derramamento, tá? Para expiação do pecado. E a carne, essas gorduras aqui que o Senhor cita, elas eram separadas em oferta ao Senhor, como primícia. Tá? Deus não está falando aí na tua casa, Deus não está falando nada disso. Deus está falando acerca do templo. E aí algumas pessoas acabam usando isso aqui, fazendo má interpretação, colocando algumas coisas fora de contexto para defender uma ideia, um conceito pessoal, tá? Cada um com as suas particularidades, não vou entrar nesse tema, não acho que é válido, mas aqui a Bíblia está falando a respeito do templo, tá? Deus não está falando para a sua vida pessoal, Deus está falando a respeito de sacrifícios. E aí Deus vai falar, nós vamos terminar o nosso estudo de hoje falando a respeito da porção dos sacerdotes. Dos versículos 28 ao 38, nós vamos falar a respeito aqui da porção dos sacerdotes. Existia uma porção específica, então Deus ele chama mais uma vez a Moisés. Vale lembrar aqui que todas essas instruções aqui, Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Quando Deus se coloca ali, faz uma reunião, vamos colocar assim, quando Deus faz ali um congresso específico, só ele e Moisés, nos 40 dias, 40 noites, Deus estabeleceu o que ele esperava do povo. Moisés agora ele está trabalhando tudo isso com o povo, ele está dando essas ordens, ele está estabelecendo os princípios, ele está colocando em prática aquilo que o Senhor deu para ele lá no monte. Então ele vai falar a respeito dos sacerdotes. Ele vai dizer aqui, versículo 29, os israelitas vão ouvir então o que Moisés está falando. Todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor ofertas preparadas no fogo, trará gordura junto com o peito e o moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e seus descendentes. O sacerdote ele deve queimar, versículo 31, ele deve queimar o sacrifício no altar, mas o peito das aves, o peito do boi, enfim, o peito do cabrito, ele pertencem a Arão. Tá? Existia uma parte específica. O peito, ou seja, a oferta elevada, ela era de Arão e seus filhos. Então ela pertencia a todos os sacerdotes. Tá? Quando ele cita aqui Arão e seus filhos, ele está falando a respeito da tribo, a respeito de todo o povo ali de Arão, a tribo de Levi. Tá? Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição, diz o versículo 32. O descendente de Arão que oferecer o sangue e a gordura de oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção, e das ofertas de comunhão dos israelitas tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada e os dei aos sacerdotes, a Arão e seus descendentes, por decreto perpétuo para os israelitas. E essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, designada a Arão e a seus filhos, no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor dos sacerdotes. Ou seja, para que ninguém então invejasse a porção de carne dos animais sacrificadas, elas dadas aos sacerdotes, Deus lembrou que Deus lembra a todos que essa porção ela pertenceria originalmente a ele, ou seja, que era uma parte que já seria de Deus, ninguém teria acesso a isso, e o que ele indica aqui, ele então entrega ao povo aqui dos sacerdotes, tá? Ou seja, então uma parte que já era de Deus, Deus está frisando isso aqui, essa parte que já seria minha, eu estou entregando a eles, eu estou dando essa honra a eles, eu estou entregando isso para eles por minha própria vontade. Então, esse capítulo aqui, nós vamos terminar o nosso estudo hoje, os versículos 37 e 38, ele traz aqui uma lista aqui resumida das ofertas do capítulo 1 ao capítulo 7.
tá? Com o lembrete de que esses sacrifícios eles foram instruídos pelo próprio Deus lá no Monte Sinai. Então tudo que o Senhor ordenou também fez com que se tornasse possível, detalhando os procedimentos, os procedimentos certos, ou seja, a maneira adequada de levar as ofertas diante dele. Então Deus ele não deixa o seu povo, Deus não deixa o seu povo se perguntando, ou imaginando, se questionando como poderia aproximar-se dele ou como poderia louvá-lo. Então todas essas ofertas elas anunciavam a forma de outra como deveria ser o sacrifício perfeito. Isso faz menção também ao sacrifício de Cristo, ao sacrifício de Cristo Jesus. Ele termina dizendo aqui: esta é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. E o Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Ou seja, Deus está dando aqui instruções ao povo de como seguir, de como viver, de como sacrificar, de como se aproximar dele, de como se achegar à presença, de como viver, de como sacrificar e de como adorá-lo. Ele está trazendo menção também, isso tudo faz menção ao que vai acontecer quando vier Jesus Cristo e fazer ali o sacrifício perfeito, o sacrifício que nos permite ter acesso ao Pai, o sacrifício que nos permite sermos filhos e filhas de Deus. Chegamos ao final então de mais um estudo. Graças a Deus, glória a Deus por cada vida aí que vai receber dessas palavras. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que venha, Senhor, a Tua presença. Eu oro para que venha, Senhor, o derramar do Teu Espírito Santo sobre cada casa. Eu oro para que todos aqueles, Pai, que tiverem acesso a esse vídeo, Pai, sejam constrangidos pelo Teu amor, sejam envolvidos pelo Teu poder, pela Tua graça. O Teu amor é sobrenatural, a Tua presença é sobrenatural. Nós clamamos para que venha mais do Senhor. Espírito Santo, derrama, Senhor, os Teus dons sobre nós. Derrama, Senhor, o entendimento sobre nossas vidas, Pai. Nos coloca um espírito ensinável para que venha aprendermos da Tua palavra. Para que a Tua palavra, Senhor, venha com sementes, Pai, em um solo fértil. Que seja esse solo o nosso coração, seja esse solo a nossa mente. Que nós venhamos, Pai, a dar frutos na Tua palavra, frutos que venham e permaneçam, porque a Tua palavra jamais volta vazia. Abençoe cada casa, abençoe cada família que representada, que tiver acesso a esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, aonde quer que, Pai, que a minha voz tenha alcance, que venha, Senhor, a ser potencializada pelo poder das Tuas palavras, em nome de Jesus. É assim que eu oro, abençoando a vida de vocês. Deus abençoe o dia de vocês. Amanhã tem mais vídeo, amanhã tem mais estudo da palavra. Não fique sem estudar a palavra, não deixe tua Bíblia fechada. Abra a tua Bíblia e dê vida às palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, Deus abençoe, vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.